Fuxico virou caso de polícia. A treta entre Raquel e João que o Ministério Público do Pernambuco quer calar. Salve, salve minha gente arretada deste imenso Brasil. Sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro aqui no canal Pernambucando por aí. É uma alegria sem tamanho ter cada um de vocês para mais um Dedo de Prosa, daquelas que a gente começa com um café coado na hora e termina com a alma lavada e o juízo no lugar. Sentem aí, fiquem à vontade, que hoje o caldo é grosso e o assunto pede seriedade, mas sem perder aquele veneno saudável da nossa ironia pernambucana. Para começar, quero que vocês imaginem uma cena muito comum lá pelas bandas do sertão, ou até mesmo nos becos apertados da nossa velha e famosa Olinda. Imagine dois coronéis de antigamente, donos de terras e de destinos, que se olham atravessados por cima do muro da conveniência. De um lado, o Palácio das Princesas, do outro, a prefeitura da capital. No meio desse tiroteio de vaidade surge um cabra, um desses que o povo chama de fuxiqueiro, mas que o direito moderno quer batizar de miliciano digital. O sujeito abre a boca, ou melhor, solta os dedos no teclado, e o que era fuxico vira inquérito. O que era denúncia vira caso de polícia, e o Ministério Público como um juiz de futebol que quer aparecer mais que o centroavante, entra em campo apitando até o que não viu. A notícia que corre às alamedas do nosso estado e que já ganhou as manchetes nacionais é essa: o Ministério Público de Pernambuco pediu que a polícia investigue um ex-assessor da governadora Raquel Lira, por conta de postagens com denúncias contra secretários do Recife, da gestão de João Campos. Meus amigos, se Nelson Rodrigues estivesse vivo, ele diria que essa é a vida como ela é, com toda a sua carga de adultério político e hipocrisia social. Se Ariano Suassuna estivesse por aqui, certamente criaria um auto de compadecida para esse pobre assessor que se vê no meio de uma peleja entre a onça e o bode. Mas vamos devagar, que o santo é de barro e a ladeira é íngreme. O que estamos vendo aqui não é apenas um caso isolado de briga de vizinho. É o retrato de um Brasil onde a verdade se tornou um artigo de luxo e a liberdade de expressão virou um crime de lesa majestade. O saudoso Olavo de Carvalho, que tanto nos ensinou sobre a ocupação de espaços e a paralisia da inteligência brasileira, já dizia que o imbecil coletivo não suporta a voz dissonante. Quando um sujeito, por mais humilde que seja, em sua função, ousa apontar o dedo para a casta burocrática que governa nossas cidades, a primeira reação do sistema não é investigar a denúncia, mas sim calar o denunciante. Como dizia o grande Edmund Burke, para que o mal triunfe, basta que os bons não façam nada. O Ministério Público, que deveria ser o fiscal da lei e o defensor da sociedade, parece estar mais preocupado com a etiqueta digital e com a melindre de secretários municipais do que com a veracidade dos fatos narrados. É a era da criminalização da opinião, onde qualquer crítica mais ácida é rotulada como ataque à democracia. Ora, façam-me favor. Democracia que não aguenta um post de rede social é uma democracia de papelão, pronta para derreter na primeira chuva de verão. Olavo de Carvalho alertava que a nossa elite intelectual e política sofre de uma espécie de narcisismo psicopático. Eles se acham deuses infalíveis e qualquer um que ouse profanar o altar de suas gestões deve ser sacrificado no altar do politicamente correto.
É o que Roger Scruton chamaria de a cultura do repúdio. Em vez de debaterem as ideias, em vez de provarem que as denúncias são falsas com documentos e transparência, eles preferem um caminho mais curto, o braço forte do Estado contra o indivíduo. A Bíblia Sagrada, no livro de João, capítulo 8, versículo 32, nos diz que conheceremos a verdade e a verdade nos libertará. Mas parece que em Pernambuco e em boa parte do Brasil de 2026, a regra é outra. Se a verdade for incômoda, a polícia te prenderá. É um cenário de desolação moral que faria G.K. Chesterton chorar de rir ou de raiva. Chesterton dizia que chegará o dia em que teremos de provar ao mundo que a grama é verde. Pois bem, esse dia chegou. Hoje, se você diz que há algo de errado no reino da Dinamarca, ou melhor, no reino do Recife, você é logo chamado de integrante de milícia digital. Vejam bem a ironia da coisa. A Polícia Civil, que já tem tanto trabalho para prender bandido de verdade, para investigar os homicídios que assolam nossas periferias e os assaltos que tiram o sono do trabalhador, agora precisa gastar tempo e dinheiro público para periciar postagens de Instagram. É a vitória do acessório sobre o essencial. É o império da futilidade elevado ao nível de política de segurança pública. E por falar em segurança, não podemos esquecer o contexto dessa briga. Estamos falando de um embate entre o governo estadual e a prefeitura da capital. É uma disputa de poder que remonta aos tempos áureos do coronelismo, mas agora com verniz de modernidade e assessoria de comunicação. Raquel Lira e João Campos representam duas linhagens políticas tradicionais que agora colidem frontalmente. E no meio desse jogo de tronos, o cidadão comum, o pernambucano que acorda às 5 da manhã para pegar o ônibus lotado, fica apenas assistindo a essa novela de mau gosto. A crítica social aqui é profunda, meus caros. Vivemos em uma sociedade onde a aparência vale mais que a substância. Um secretário se sente ofendido por uma postagem? Aciona-se a máquina estatal. Mas e o cidadão que se sente ofendido pela falta de saneamento, pela saúde precária e pela educação ideologizada? Esse cidadão tem que se calar e pagar o imposto em dia. É a tirania dos especialistas, como bem descreveu Scruton. Aqueles que detêm o poder se cercam de uma aura de infalibilidade e usam a lei não como escudo do fraco, mas como espada do forte. Lembro-me de um caos que meu avô contava lá no interior sobre um homem que foi processar o vento porque este tinha levado seu chapéu. O juiz, homem sábio e acostumado com as sandices humanas, olhou para o sujeito e disse: "Meu filho, se eu condenar o vento, como é que vou fazer para ele cumprir a pena?" Pois bem, o Ministério Público quer condenar o vento da internet. Querem controlar o fluxo das informações como se pudessem represar o Rio São Francisco com uma peneira. A internet é o novo Ágora, a nova praça pública. E por mais que existam excessos, e eles existem, ninguém nega. A solução jamais deve ser a censura ou o uso da força policial para intimidar adversários políticos. Olavo de Carvalho, com sua clareza solar, sempre dizia que a primeira coisa que um regime autoritário faz é destruir o sentido das palavras. Quando chamam uma crítica política de milícia digital, estão assassinando a linguagem para poder assassinar a reputação dos indivíduos. É o que Edmund Burke chamava de a geometria da injustiça. Tudo é feito de forma muito técnica, muito legalista, mas o objetivo final é a manutenção do poder e o silenciamento da dissidência.
Vejam o caso desse ex-assessor. Ele foi exonerado após denúncias anteriores de que estaria monitorando adversários. Agora, ele é investigado por denunciar secretários. É um jogo de espelhos onde ninguém sabe quem é o mocinho e quem é o vilão. Mas para nós, conservadores que prezamos pela ordem, pela justiça e pela verdade, o que importa não são os personagens em si, mas os princípios que estão em jogo. O princípio da livre circulação de ideias, o princípio da presunção de inocência e, acima de tudo, o princípio de que ninguém, absolutamente ninguém, está acima da lei, nem mesmo aqueles que se julgam os donos da moralidade pública. E aqui entra a reflexão filosófica que Chesterton nos propõe em suas obras. Ele dizia que o louco não é o homem que perdeu a razão, mas o homem que perdeu tudo, menos a razão. Vivemos em uma época de racionalismo estéril, onde as leis são aplicadas de forma fria para sufocar o espírito humano. Querem que sejamos robôs que apenas curtem e compartilham o que é permitido pelo comissariado da verdade. Mas o povo pernambucano, esse povo que carrega no sangue a revolta de 1817 e a bravura dos insurretos de 1824, não se deixa calar facilmente. A nossa cultura popular é rica em exemplos de resistência através do humor. O nosso frevo, o nosso maracatu, a nossa literatura de cordel, tudo isso é grito de liberdade. E hoje, o grito de liberdade ecoa nas redes sociais. Tentar calar esse grito com inquéritos policiais é como tentar apagar um incêndio na caatinga com um copo de água. É inútil e apenas serve para mostrar o desespero de quem se sente ameaçado pela luz da verdade. Amigos, pensem comigo. Por que tanto medo de uma investigação sobre as denúncias feitas pelo tal assessor? Se os secretários são ilibados, se as contas da prefeitura são cristalinas, por que não abrir as portas e dizer: vejam aqui, não há nada a esconder? Em vez disso, prefere-se o ataque. É a velha tática de acusar os outros do que você faz e chamá-los do que você é. Uma lição que a esquerda brasileira aprendeu muito bem e que, infelizmente, parece estar sendo copiada por outros setores do espectro político. A Bíblia nos ensina em Provérbios capítulo 10, versículo 9, que quem anda em integridade anda seguro, mas quem perverte os seus caminhos será descoberto. Não há postagem, não há inquérito e não há poder político que consiga esconder a verdade por muito tempo. O sol nasce para todos e a justiça de Deus, embora às vezes pareça tardar aos olhos dos impacientes, nunca falha. O clímax dessa história não está na decisão do juiz ou no relatório da polícia. O clímax está na nossa capacidade de discernimento. Estamos sendo testados. Será que vamos aceitar passivamente que o Estado decide o que podemos ou não falar na internet? Será que vamos permitir que o Ministério Público se torne um braço censor de gestões municipais ou estaduais? A resposta deve ser um sonoro não. A moral da história, meus caros ouvintes e espectadores do Pernambucando por aí, é que a liberdade é um exercício diário e vigilante. Como diria Burke, o preço da liberdade é eterna vigilância. Não podemos nos deixar levar por narrativas prontas e por rótulos fáceis. Hoje é um ex-assessor de uma governadora que está sendo investigado. Amanhã pode ser você, por reclamar do buraco na sua rua ou da falta de médicos no posto de saúde. Quando o precedente é aberto, a porteira passa o boi e passa a boiada. O
meu conselho para todos vocês é: busquem a informação na fonte. Não se contentem com as manchetes que tentam criminalizar a opinião. Leiam, estudem, conheçam a obra de homens como Olavo, Burke, Scruton. Eles nos deram as ferramentas intelectuais para não sermos massa de manobra nas mãos de poderosos. E acima de tudo, tenham fé em Deus e fé na verdade. O Brasil é maior que suas crises e Pernambuco é maior que suas disputas políticas paroquiais. A política passa, os governadores mudam, as redes sociais podem até acabar, mas os valores eternos da justiça, da honra e da liberdade permanecem. Sejamos nós os guardiões desses valores em nossa terra. Que cada curtida e que cada compartilhamento que vocês fizerem seja um ato de consciência e não apenas um movimento mecânico de dedos. Quero agradecer de coração a cada um de vocês que ficou comigo até agora. Essa conversa foi longa, mas necessária. É preciso colocar os pingos nos is e mostrar que por trás de uma simples notícia de jornal existe uma luta épica pela alma da nossa nação. E vocês, o que acham dessa confusão toda entre o Palácio e a Prefeitura? Vocês acreditam que a investigação do Ministério Público é justa? Ou é apenas uma tentativa de calar vozes incômodas? Deixem a opinião de vocês aqui embaixo nos comentários. Eu leio tudo e adoro ver o nível de debate da nossa audiência. Não se esqueçam de curtir este vídeo. Se você gostou dessa análise, compartilhem com aquele amigo que gosta de política e de uma boa resenha pernambucana. E se inscrevam no canal se ainda não forem inscritos. Isso ajuda demais a gente a continuar trazendo esse conteúdo com liberdade e independência. Um forte abraço a todos. Que Deus abençoe Pernambuco e que Deus abençoe o Brasil. Até o próximo vídeo. Pernambucando por aí.